Olá, pessoas queridas, para esta semana agora já inteira no mês de junho, o tarô nos fala sobre uma coisa um pouco complicada. Ele fala sobre os nossos próprios demônios. E ele meio que fala assim, você sabe quais são os seus demônios? Você sabe como acessá-los? É um pouco por aí, pesado, né? Vamos ver o que é? Será que é tão pesado assim? Eu sou Magda Chiossi e esta é a mensagem para a semana. E sem mais delongas, vamos apresentar já a primeira carta, que ela já conta toda a história, que é a carta do 7 de paus. Olha só essa imagem, tem aí um demônio e uma mulher lutando contra ele. Quando a gente fala dos nossos demônios, a gente não está falando das dificuldades da vida externa, a gente está falando das dificuldades da vida interna, a gente está falando dos nossos maiores medos, e medos que normalmente são muito primitivos, são aqueles desconfortos, são aquelas coisas que nos tornam vulneráveis, que é às vezes uma atitude de alguém que faz você se sentir pouco amado, pouco amada, é uma situação no trabalho que faz você se sentir rejeitada, rejeitado. São situações na vida que você fala com uma crise econômica, que você fala, nossa, eu não vou ter lugar, eu vou perder qualquer lugar, eu não vou ter o que comer. Tudo bem que essa é uma coisa muito humana, mas dependendo da situação de que cada um viveu, isso vai tomando um porte maior ou menor. Os nossos medos, os nossos receios, as nossas dores, os nossos demônios internos, são aquelas coisas que nos paralisam, são aquelas coisas que nos apequenam, são aquelas coisas que restringem a nossa atitude diante da vida. São aquelas situações que a gente não sabe como lidar, que a gente não percebe o que está acontecendo, que a gente fala assim, nossa, ferrou. E a gente entra num estado parecido com aquele da criança na cama, sabe? Eu fico lembrando das lendas urbanas do homem do saco que vai pegar a criança, como se a gente acreditasse que aquilo que está acontecendo agora na nossa vida nos levasse para aquela, nos fizesse viver aquilo que a gente viveu lá atrás, porque ele acessa a dor mais antiga. Nem sempre a gente sabe o que é, nem sempre a gente entende. Por isso a segunda carta dá um toque. A segunda carta é a carta do arcano maior da lua. A lua está falando muito daquilo que a gente esconde da gente mesma, que a gente esconde porque a gente joga naquele buraco negro interno, que é quase como se fosse assim, o que os olhos não veem, o coração não sente, é melhor deixar para lá, é melhor eu ocultar. Imagina o lado oculto da lua, eu jogo para esse lugar oculto que nunca é iluminado, para que aí eu não tenha que lidar com aquilo que me perturba. A gente joga, esse lugar que a gente joga é um lugar inconsciente, e nele o que a gente joga? A gente joga nossos medos, a gente joga a nossa sombra, a gente joga tudo aquilo que de alguma forma a gente não gosta na gente, ou que a gente não gosta de vivenciar, ou que é tão dolorido, tão difícil, que a gente não quer ver, a gente não quer saber que isso existe. Mas invariavelmente isso aparece. E como que isso aparece? Aparece em sonhos. Sonhos são fantásticos para a gente perceber isso. Então, fique atenta a seus sonhos. Se você tiver, ainda ajuda alguém, um terapeuta, uma terapeuta que vai te ajudar a reconhecer o que esse sonho está te dizendo, porque os sonhos representam uma maneira de que a tua alma, que esse lado inconsciente se comunique com você. É uma forma daquilo que a gente não entende vir à tona e tentar contar pra gente. Porque o que acontece? A gente tem o que está nesse lugar, nesse lado escuro da lua, nesse lado inconsciente, a gente não tem acesso. É como se fosse um mar. Mas que eventualmente, durante a vida, durante os dias, algumas coisas brotam. É como se alguma coisa viesse à tona. A pontinha do iceberg aparece. E a gente tem chance de conhecer um pouquinho mais da gente. Chance da gente iluminar algumas partes.
A carta da lua, ela é interessante, porque a lua é iluminada pelo sol, ela não tem luz natural. Então, é quase como se fosse aproveitar para a lua ser iluminada pelo sol. Vamos iluminar o que é possível iluminar. E por isso a gente precisa, primeiro, não ter medo do que vai vir, porque dá medo, porque a gente fala, o que eu vou fazer com isso? E ao mesmo tempo, identificar. A gente identifica pelos sonhos, a gente identifica, às vezes as cartas do tarô, um jogo de tarô, ilumina algumas coisas que a gente não está conseguindo ver. A gente ilumina pelo Xing, a gente pode iluminar por alguns eventos que acontecem na nossa vida, coisas que a gente fala assim, nossa, olha o que aconteceu, e estar atenta àquilo que está acontecendo. Como também pode ser pelos chamados atos falhos, tipo falar o que você não estava querendo falar, você nem tinha pensado em falar aquilo e você falou, ou até mesmo uma atitude que você fala, nossa, por que eu reagi dessa forma? Entender, interpretar essas situações para, de alguma forma, ir desvendando o que acontece dentro de você. Lembrando da primeira carta, são nossos monstros, são os nossos demônios. É aquele papo, não adianta rezar, quanto mais reza, mais demônio aparece, mais fantasma aparece. Portanto, a gente precisa ter coragem de encará-los. A carta da lua está falando, olha, então fique atento, fique atenta àquilo que de alguma forma o teu inconsciente quer dizer. E a terceira carta que veio aqui já tem 2 semanas, só 2 semanas na verdade, é a carta dos 6 de ouros. E a carta dos 6 de ouros está falando, você não precisa passar por isso sozinho, sozinha. A carta dos 6 de ouros fala o quanto a gente pode mostrar para as pessoas, para pessoas que você confia, ou sentir que pode ser acolhida, acolhido, que você pode ter um contorno, um aconchego de outras pessoas. Então, por exemplo, eu tenho medo, estamos num momento econômico muito sério, minha vida financeira está ruim, e eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Em vez de eu ficar sofrendo sozinha, acreditando que essa é uma incompetência minha, uma dificuldade minha, eu que não sei ganhar dinheiro, eu que não vou ganhar dinheiro nunca, ai meu Deus, eu vou ficar pobretona, eu nunca consigo fazer nada sozinha, ai como eu sou incapaz, indo nessa linha de que eu tenho que ser capaz de me prover e tudo mais, eu posso dizer para as pessoas, não precisa ser para o mundo, mas para algumas pessoas, dizer para pessoas amigas, olha, estou sem trabalho, meu trabalho não está legal, minhas contas estão apertando, ó, quem puder aí me apresentar o bico, quem puder me ajudar, indicando o meu trabalho para os outros, eu estou num momento perigoso, num momento difícil. É isso. Ou então, eu estou com uma dificuldade, eu estou doente, de poder falar para outros, olha, eu estou doente, não estou conseguindo comprar remédio, ou então estou precisando de ajuda para fazer comida. A gente tem que sair desse lugar. E essa é uma experiência muito importante. Porque quando a gente descobre que a gente não tem que dar conta de tudo sozinho, que a gente pode confiar nos outros, aprender a confiar, e aprendendo também a mostrar, olha, quando a gente reconhece, eu tenho esse demônio, e quando eu consigo falar para o outro que eu tenho esse demônio e que eu tenho medo dele, e que quanto me sinto frágil, vulnerável a respeito dele, eu começo a também criar coragem de olhar para ele. Lembrando que, e aí eu cito Brené Brown, para quem não conhece, vai lá, tem no YouTube uns vídeos ótimos dela. Vou deixar aqui o nome dela, Brené Brown. Vai lá, porque a Brené Brown fala assim, o poder, eu acho que é o poder da vulnerabilidade. Quando a gente reconhece a nossa própria vulnerabilidade, a gente não fica mais frágil, a gente fica mais forte. E aí, quando a gente reconhece a nossa vulnerabilidade e pode, de alguma forma, contar para as pessoas, a gente não recebe bullying, a gente recebe normalmente apoio, ajuda, cuidado, acolhimento, aconchego. Que a gente possa, então, nessa primeira semana,
olhar para os demônios que nos apequenam, restringem, limitam nossa ação na vida e no mundo. E a partir daí, que a gente consiga encontrar, criar essa rede de apoio para expressar o que nos faz temer, para que a gente tenha esse apoio tão necessário na vida. Uma ótima semana para todos nós. Um abraço bem apertado em cada um de vocês. Namastê.